Ainda hoje, os mestres, ainda hoje, os líderes, ainda hoje, os conselheiros estão deixando escapar a liberdade por entre as nossas mãos e por entre as mãos deles. Aqueles que deveriam ter a sabedoria e a sagacidade de instruir nada fazem e nada falam. Estão replicando a mesma coisa há tanto tempo que esqueceram-se das variáveis de um cálculo. E, infelizmente, os nossos filhos e os nossos netos pagarão por as suas prevaricações, senhores mestres, senhores líderes, senhores que ensinam. Segundo os filhos de Eber, a longevidade humana já foi milenar. Segundo a ciência, tudo é energia, nada se desfaz, tudo se transforma. E se ficarmos neste ângulo de visão, segundo a religião e segundo a ciência, nós deveríamos viver muito mais tempo. Então, por que morremos tão precocemente, se a ciência e a religião dizem o oposto do que estamos vivendo atualmente? O fator telômero, que se dá origem no macho e na fêmea, trazendo assim a centelha da vida, tem a função de determinar quanto tempo nós vamos existir. E esse encurtamento ou alongamento do fator telômero humano depende de alguns fatores, depende de alguns nutrientes. E esses nutrientes são fé, honra, força, honestidade, compaixão. Isso ou são os seus nutrientes. E, senhores, os senhores têm a consciência, têm o entendimento de que em 2 ou 3 anos estaremos lutando contra aquilo em que deixamos de fazer hoje. Estaremos enfrentando o reflexo do nosso silêncio e da nossa morosidade com relação àquilo que deveríamos fazer de uma forma mais latente, mais sagaz. Mas por que arriscar os seus cargos? Por que arriscar quem são? Afinal, assim não era no Egito. Não havia carne, não havia tomates para serem comidos. E o que há no deserto? Nada. Falar de grandes lendas, falar de grandes histórias, contar e jubilar por uma liberdade é fácil. Difícil é construir as histórias. Difícil é viver as histórias. Uma vez em um campo de concentração, um judeu escreveu o seguinte em uma das paredes da sua cela: se Deus existir, ele terá que me explicar o porquê de tudo isso. Eu não sou Deus, também não sou advogado de Deus, mas a pergunta que eu faço é: primeira, os judeus nasceram presos? Eles não tiveram oportunidade alguma de fugir da Alemanha? A arrogância e a prepotência e a soberba destroem tudo, do rico ao pobre. Não sobra absolutamente nada depois da arrogância e da prepotência. E a segunda pergunta que eu faço é: quais são os reais ideais judaicos? O que são aqueles segredos que os judeus só contam para os judeus? Imaginemos uma reviravolta de 360 graus. Não existe nenhuma remota possibilidade de, ao invés de nas celas conterem judeus, terem alemães no lugar, terem brasileiros no lugar, terem, enfim. Não existe, quando nós não lutamos por aquilo que queremos ou por aquilo que é de nossa propriedade, alguém vem e toma de nós essas coisas. Às vezes não há um motivo aparente ou um porquê dessas coisas serem tomadas, mas são tomadas.
E só o tempo pode explicar o porquê perdemos certas coisas, mas ele vai cuidar de explicar o porquê perdemos certas coisas. E no decorrer deste tempo, até que venha o entendimento sobre o acontecido, paciência e calmaria é tudo o que nos resta ter. Porém, alguns valores que perdemos são imensamente grandes para simplesmente serem deixados para trás e carregaremos conosco o resto das nossas vidas. E na maioria das vezes o que nos acalma é sabermos que lutamos com todas as forças necessárias, que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para não perdermos, e que o fator perder não dependeu de nossa vontade, de nossa força e de nossa atuação. Isso é o que diferencia o homem honrado, lutador e valioso do covarde. Lutar até o último minuto, lutar até o último segundo. E me perdoem os líderes e os mestres e os conselheiros, mas eu, como um simples ser humano que sou, não estou vendo ninguém fazer isso. Apenas titubeam entre palavras e dão a entender uma coisa, uma outra, mas de uma forma enérgica, de uma forma guerreira, de uma forma sagaz, com aquelas gotas de sangue nos olhos. Eu não estou vendo ninguém.